Bom, Paulo, a primeira coisa que eu posso falar é que o forte dele não é a oratória, né? O discurso de despedida foi bem fraco. O seu antecessor, Mandetta, esse sim, né, tinha um poder da oratória até demais, talvez. Eu cheguei a brincar que ele parecia o Rolando Lero, porque ele era político. O Nelson Taik não é um político, fez um discurso seco, elegante, de certa forma, né? Agradeceu o presidente pela oportunidade, falou que era importante para a sua biografia, para o seu currículo, ter passado pelo Ministério, né, porque ele teve formação inicial no SUS, mas que não aceitou o cargo pensando na sua carreira, e sim no país e nas pessoas, e não saiu atirando. Não saiu atirando, eu acho que talvez isso dificulte até ele ser convidado para certas entrevistas aí por alguns jornalistas. Mas a verdade é que a saída em si, obviamente, não é boa. E não é boa principalmente por gerar excessiva rotatividade, né, uma troca excessiva no meio de uma pandemia. Isso por si só já é ruim. Isso gera um clima um tanto caótico, né, em torno da presidência da República, que mostra como está sendo difícil lidar com o próprio presidente nesse aspecto. Parece que os ministros todos têm que ser cópias dele, né? Tem que ser tudo pensamento único e hegemônico. Isso não é saudável. Eu já falei aqui em várias oportunidades e repito que eu não acho necessariamente que o presidente esteja tão errado na essência, na mensagem que ele está trazendo. Eu acho que há uma histeria coletiva excessiva, eu acho que todos estão repetindo ciência, ciência, ciência para defender lockdown, isolamento, e não tem embasamento científico para isso. Eu acho que estão negligenciando o aspecto econômico. Eu acho tudo isso. Eu acho que a hidroxicloroquina tem baixíssimo risco e deveria ser usada até mesmo como protocolo, se for o caso, para uso ambulatorial no início, nas fases iniciais de sintoma, até porque sabemos que vários médicos estão fazendo uso dessa forma, e sabemos que o doutor Calil usou e que o doutor Davi Wipe de São Paulo usou, porque eles confessaram depois de pressionados. Então, não entendo por que também tanto problema com a hidroxicloroquina, mesmo que não existam estudos mais robustos, até porque estamos abrindo mão de muitos protocolos nessa pandemia. Então, tenho dificuldade em entender essa postura intransigente de tantos em relação ao remédio que tem 70 anos de uso e baixíssimo risco, a menos que você fique usando de forma continuada por 5, 6 anos, que não é o caso, né? Então, a essência da mensagem que o presidente está tentando trazer, eu nem discordo tanto, mas existem formas e formas, e quando ele cria esse ambiente em torno da presidência, é óbvio que isso é terrível para o país no momento de pandemia. Já tem uma crise de saúde, tem uma crise econômica de enormes proporções contratada e ele consegue gerar crises políticas uma atrás da outra. Então isso me remete a um CEO que vive contratando diretores e demitindo, e essa rotatividade gera um clima até de pânico em quem vai assumir algum cargo de diretoria. Tem alguma coisa errada com o CEO, né? A escolha desses ministros não foi feita por um ET, ou pelos opositores, ou por globalistas, ou por Jorge Soros, foi feita pelo Bolsonaro. Todas elas, né? Então, é que nem uma outra analogia que eu vi de um técnico de um time que vem perdendo, sofrendo constantes derrotas, e fica sendo trocado o técnico o tempo todo, como se fosse acontecer algum milagre ali, né? Veja, às vezes é preciso questionar se o time está ruim, se não está havendo algum problema ali estrutural, né? Então, esse tipo de postura do presidente implode pontes no momento que o país precisa tentar construir minimamente pontes, né? Contemporizar, ceder, focar no que é prioritário. Isso não está sendo obtido, né? Então, de novo, eu acho que a questão do isolamento não é tão científica quanto alguns gostariam. Não acho que a ciência foi exonerada do Ministério da Saúde com a saída do arrogante Mandetta, mas acho que essas trocas excessivas e essa postura intransigente de um presidente que exige praticamente o pensamento único, né, e a lealdade canina, ou você é 100% leal ao que ele pensa, ou você é um inimigo praticamente, né? Assim a militância trata, isso é muito contraproducente para o país, ainda mais no momento que estamos atravessando de uma pandemia.